Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Engenharia do Futuro, aquele quadro semanal onde eu e o engenheiro Arthur Lucena trazemos para você a discussão de um artigo científico para que a pesquisa entre cada vez mais no nosso meio profissional também. Oi, Arthur. Oi, Vanessa, tudo bem? Bom, hoje sou eu que entrevisto a Vanessa sobre um artigo que ela leu no ENTAC 2016, que tem como autores o Júlio Franco, o Nivaldo Bonança, o Márcio Fabrício e a Kellen Dornelles. Vanessa, conta um pouquinho pra gente sobre o que é esse artigo. Nossa, eu fiquei super empolgada de ter encontrado essa leitura, porque ela fala de uma coisa que eu já estava pensando há algum tempo, que é um assunto que a gente precisa mesmo discutir no meio aí da engenharia civil. O artigo fala sobre o desenvolvimento de aplicativos para especificação técnica. Então, colocando assim numa linguagem simplificada, é o desenvolvimento de um app para ser usado no celular, que vai ajudar os projetistas e orçamentistas, enfim, profissionais que especificam a obra, definem quais são os materiais e os componentes mais adequados para aquele tipo de obra. E nesse artigo especificamente, o foco é a escolha dos revestimentos cerâmicos, de piso e parede. Então, os autores criaram toda uma sistemática, né? E tudo que eles precisariam levar em consideração para que o aplicativo ajudasse nessa escolha dos revestimentos cerâmicos. Nossa, esse é um tema bastante interessante, porque me parece uma dor que a gente ainda tem na construção civil, né? Conseguir fazer essa especificação de uma maneira correta. Porque, da maneira que é feito hoje, me parece que ainda é muito genérico, muito vago. Então, trazer a tecnologia também para isso, para dar mais informação, é bastante interessante. Mas então, qual que foi a estratégia que esse artigo adotou? Qual foi a solução que eles propuseram dentro dessa temática? Olha só, com relação aos fabricantes de revestimento cerâmico, a gente pode notar um avanço muito, muito rápido, né, da indústria fabricante. Por quê? Temos, assim, cerâmicas que imitam madeira, cerâmicas que imitam pedras naturais, muitos tamanhos diferentes, muitos acabamentos de borda diferentes, retificado ou não. Então, o número de informações sobre a cerâmica cresce de uma maneira absurdamente rápida. Quanto mais opções nós temos, mais difícil fica fazer essa escolha baseada em aspectos técnicos. Aí os autores levantaram, então, quais são as fontes de informação técnica, que basicamente são as normas. Então, temos normas que falam da argamassa, normas que falam do rejunte, normas que falam da cerâmica enquanto placa e normas que falam do revestimento executado para ambientes internos, para pisos e para fachadas. Reunir todas essas informações de uma maneira prática para que eu consiga, né, como engenheiro, validar todas elas, ponderar todas essas características técnicas para a minha escolha, já é uma dificuldade. Tem a ver mesmo com uma dor que nós profissionais sentimos na hora de decidir. Então, os autores mapearam quais são as diretrizes normativas que falam de cerâmica. Num segundo momento, eles mapearam o que tem disponível de informação, catálogos de fabricantes, alguns apps que já existem vinculados ao revestimento cerâmico. É bem legal isso, eles apresentam uma tabela. Vou até mostrar aqui isso para você na tela. Olha só, Arthur, eles fizeram uma lista dos exemplos, né, de aplicativos que já existem, principalmente aplicativos que funcionam no sistema Android. Só para dar um exemplo de tudo que a gente já tem disponível. Logo abaixo, uma outra tabela mostra quais são os apps já disponíveis que falam de revestimentos cerâmicos. Já tem o especificador virtual da Porto Belo, já tem, por exemplo, um guia de revestimentos cerâmicos, já tem catálogos virtuais e tudo mais. Mas então, qual é a diferença? O que os autores estão tentando fazer de diferente? Eles cruzaram as informações desses apps que já existem ou desses catálogos virtuais. Aí é o seguinte, ó, já é uma aplicação móvel, sim ou não? É um catálogo, sim ou não? Tem informação sobre as placas? Tem sobre a argamassa? Tem sobre o rejunte? Tem recomendações de limpeza? E aí foram cruzando. Mas você vê que é falho. Alguns atendem alguns itens, mas não todos.
E a aplicação proposta dos pesquisadores é justamente criar uma ferramenta que possa atender todos esses itens. Então, foi uma estratégia interessante, porque mapearam o que já existe, o que é necessário e verificaram, bom, já tem, mas parcialmente. O que a gente precisa complementar, então? Temos que reunir um número maior de informações. E aí, a proposta ficaria um pouco mais completa. Então, foi basicamente essa a estratégia até chegar na fase de desenvolvimento do aplicativo. É interessante, primeiro que você falou que as fontes de dados deles são muito baseadas nas normas. Eu acho que isso é algo que a gente tem a ganhar muito, principalmente quando a gente pensa agora em norma de desempenho, que a gente tem tantos requisitos a serem cumpridos. Imagina a gente ter isso à disposição ou suscitar essa discussão por meio desse aplicativo. E segundo, quando você fala que a preocupação dos autores é reunir tudo isso num aplicativo só, eu acho que é muito importante, porque de nada adianta a gente ter vários aplicativos e cada um fazendo uma coisa. A gente está numa era de integração, as coisas têm que se conversar. Então, a gente colocar tudo numa mesma plataforma, integrar, é bem importante. Exatamente. E já estão considerando, deixa claro no texto que já está considerando os requisitos da norma de desempenho. Legal. E, bom, o que eles conquistaram de resultados até agora com o desenvolvimento do aplicativo? Então, vou aproveitar que o artigo está aberto aqui na tela e vou mostrar para você que eles fizeram uma lista de requisitos técnicos, né? A cerâmica, ela tem, por exemplo, tem que levar em conta se ela tem ou não uma boa resistência a manchas, ao ataque químico, a absorção da água, o próprio PEI, que a gente já está mais acostumado a verificar, que é a classe de abrasão, a dilatação por umidade, a dilatação térmica, a carga de ruptura, porque tudo isso pode ter com mais intensidade ou menos intensidade, conforme o ambiente em que eu vou aplicar esse revestimento. Todos esses critérios, eles entraram no aplicativo como um algoritmo. E aí, para cada tipo de piso, parede ou tipo de ambiente, o app consegue classificar que tipo de característica técnica é mais adequada. Então, por exemplo, piso seria a resistência maior a manchas, classe 5, porque nos pisos é mais sujeito a cair produtos que mancham do que nas paredes, claro, né? Então, mais ou menos com esse raciocínio, o app consegue filtrar se aquela cerâmica atende ou não atende os requisitos do ambiente que o usuário está querendo. E para isso, o usuário abre a tela do app, chama-se Architect, e ele vai na aba de ambientes e ele cria um novo ambiente. E aí já tem algumas opções aqui: cozinha, banheiro, sala, garagem, né? Ambiente externo, interno, tudo mais. Daí ele vai processar as informações e o app vai indicar as características da cerâmica que servem, né? Que atendem bem àquele ambiente. E ainda consegue indicar para o usuário qual é a previsão de consumo de argamassa para aquele ambiente e o consumo de rejunte também, de acordo com a espessura da junta de assentamento. E mais ainda, se o usuário informar em uma aba específica do app qual é o custo, qual é o preço da cerâmica que ele pretende utilizar na sala, qual é a cerâmica que ele pretende utilizar na varanda, enfim, nos variados ambientes, aí ele já vai ter uma estimativa de custo aqui para cada ambiente e a soma total para a casa, para o apartamento, qualquer que seja a edificação. Esses são os resultados, assim, mostrados no artigo e, lógico que não é uma versão finalizada já, é uma versão que os autores disponibilizaram para um teste inicial, que ficou disponível por um tempo em um link para que as pessoas pudessem usar e fazer suas críticas, né? Ó, isso aqui funcionou bem, isso não, eu sugiro tal coisa, alguma coisa que ficou com dúvida ainda, para que os desenvolvedores pudessem ir aprimorando essa ideia. Nossa, muito bacana. Não me parece algo assim tão complexo de ser feito, é só você ter a ideia, aprender um pouquinho ali sobre como programar, como fazer esse tipo de coisa, mas é principalmente ter a vontade de inovar, né?
Estou pensando um pouquinho agora sobre as perspectivas futuras que a gente tem para aplicativos desse tipo. Eu queria saber um pouco a sua opinião, mas antes queria te contar. A primeira coisa, eu vejo que a gente pode aplicar não só para revestimento cerâmico, como para muitos outros materiais, elementos que a gente tenha lá no canteiro de obras, nossa edificação. E segundo ponto, eu acho que a gente tem que pensar também numa integração com o BIM, por exemplo, que vem tão forte no nas nossas obras e já traz informações que talvez pudessem ser integradas em aplicativos desse tipo, né? E você, o que você acha? Eu vejo que é uma tendência geral que a gente tente reunir as informações no contexto das normas. Eu acho que elas estão mesmo segmentadas. A gente tem muitas normas que acabam remetendo a um mesmo serviço ou a um mesmo produto utilizado lá na obra. Uma coisa importante também de destacar é que essas ferramentas digitais, por esses raciocínios, existe uma engenharia forte por trás disso, né? O app, ele é realmente simples de manusear, mas o raciocínio todo de escolha do revestimento cerâmico é algo bem elaborado. A placa cerâmica em si, ela pode ser considerada, na maioria das vezes, um material impermeável. Só que a placa cerâmica, enquanto sistema de revestimento, já não é mais, porque nós temos a junta de assentamento e o rejunte, que tem características diferentes. Cruzar tudo isso só aqui na mente e lendo as normas e com nossa experiência prática, fica um processo mais sujeito a erro e demorado, sujeito à incerteza. E a hora que a gente vai para essa ferramenta digital, eu penso que é um enorme avanço e tende a se tornar disseminado para vários sistemas das edificações. Lógico que nunca vai ser usado por, vamos dizer, quem não está vinculado ao projeto, pelo leigo, para a autoconstrução, algo assim. Acho que esse não é o propósito. O propósito é que ele seja uma ferramenta de trabalho, de apoio, né, ao trabalho do especificador mesmo, que é o projetista, que são as pessoas vinculadas ao desenvolvimento do produto obra. Nesse sentido, eu acho que o avanço é assim, acho que é até difícil mensurar até onde a gente pode chegar. E fazendo o vínculo que você mencionou com o BIM, aí o céu é o limite, eu acho, né? Bom, Vanessa, acho que o que fica da nossa conversa hoje é que, mais uma vez, a gente encontrou uma tecnologia diferente e que pode nos ajudar a digitalizar um pouco mais a nossa construção civil e contribuir com processos que antes eram muito trabalhosos, sendo manuais. Bom, pessoal, nossa conversa fica por aqui por hoje. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, @eng.arturlucena no Instagram e @vanessa.fazinga no Instagram também. Lembrando que eu tenho meu podcast, em que eu falo sobre pesquisas científicas também de outras áreas do conhecimento, o Ciência em 15, @Ciência em 15 no Instagram também. Arthur, obrigado por hoje também. E, pessoal, fiquem ligados que toda quinta-feira um novo episódio do Engenharia do Futuro vai ao ar. No Instagram, você sempre vai ver uma partezinha menor do vídeo e o episódio completo lá no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.